Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o presbítero Jonathan para mais um vídeo no canal estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade nós iremos fazer mais uma apresentação de uma Bíblia, que acabou de chegar para nós, uma Bíblia do culto e do ministro. Já nós iremos fazer essa apresentação dessa Bíblia, mas antes eu quero convidar você a meditar comigo em um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz a seguinte expressão: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou pelo seu Filho Jesus Cristo. Bem sabemos, amados irmãos, que toda a Bíblia ela está baseada na obra, no nascimento, na obra de Jesus Cristo. Sem Jesus, a Bíblia ela simplesmente se torna algo vão, Jesus, ele é o cabeça, ele é o príncipe, da paz, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, é o Deus forte, o Pai da eternidade. E bem sabemos, através dos estudos, que todo o Antigo Testamento, tudo que foi falado, tudo que foi profetizado, aponta para Cristo. Isso envolve personagens que tiveram a tipologia de Cristo, isso envolve profecias com relação a Cristo, isso envolve promessas com relação a Cristo. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, quando o autor aos Hebreus ele está falando aqui para os seus leitores, ele está escrevendo uma carta para os seus leitores na sua época, ele está dizendo que, havendo Deus antigamente falando muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais. Então, como a carta aos Hebreus é endereçada para os judeus convertidos, os hebreus convertidos, então ele traz a linguagem do Antigo Testamento para mostrar a Cristo no Novo Testamento. Então ele faz essa junção, a carta aos Hebreus ela faz essa junção, ele pega as coisas que foram antigamente como sombra, mostrando Cristo, sombras e tipos de Cristo no Antigo Testamento. Então ele vai dizer que muitas maneiras e de muitas formas, mas para nós, nestes últimos dias, Deus falou através de Jesus Cristo, que João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, através de Jesus, Deus ele fala novamente para o povo de Israel de uma forma especial, de uma forma mais real, mais viva e mais eficaz, de uma forma ao qual eles tinham em seus dias, o Verbo encarnado, o Filho de Deus no meio deles. Então, nós, nesses últimos dias, quando a expressão aqui diz últimos dias, está falando desde o nascimento de Cristo até a sua segunda vinda. Isso se relaciona aos últimos dias. Então, desde Cristo nasceu até a sua segunda volta, estamos vivendo os últimos dias, em um período relacionado como últimos dias, em que muitos acontecimentos com relação aos últimos dias acontecerão, ou na forma escatológica de falar, doutrina das últimas coisas, dos últimos dias. Então eu quero fazer esta apresentação dessa Bíblia do culto e do ministro. É uma Bíblia editada pela editora Betel, uma editora da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e a Bíblia do culto do ministro ela foi criada para que pastores, presbíteros e demais obreiros tenham à disposição preceitos e orientações fundamentadas na palavra de Deus e em nossas tradições para a realização das principais celebrações e liturgia do ministério pastoral. A Bíblia do culto do ministro vem ao encontro da necessidade
de muitos irmãos e irmãs, pois é indispensável que todos estejam preparados para o exercício do ministério. As práticas descritas são de bom proveito para todos os obreiros, para que assim possam apresentar um culto racional e consciente ao Senhor. Aqui tem mais algumas referências. A Bíblia do culto e do ministro vem com um conjunto incrível de recursos, valendo destacar a tradução bíblica revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução, majoritária entre os assembleanos. Existem traduções, de várias traduções, existe a tradução corrigida, revista atualizada, mas aqui é a corrigida, revista corrigida de João Ferreira de Almeida, muito utilizada no meio assembleano. Manual de cerimônias e liturgia do ministério, harpa cristã completa, seleção dos mais belos corinhos dos primórdios e o Novo Testamento impresso em 2 cores com as palavras de Jesus em vermelho, que é muito bom. Ali você tem a diferença, da fala do autor e das palavras do autor e das palavras de Jesus, separando ali o que foi que realmente Jesus falou e o que João falou, Mateus falou, Lucas falou, Marcos falou. Então é muito bom essa questão das 2 cores, da separação entre as palavras de Jesus e a palavra do narrador, ou daquele que está narrando os fatos de Jesus. Então, meus irmãos, fica aí, é você que queira adquirir uma Bíblia como essa, entre em contato comigo, deixa aí nos comentários, ou procura uma livraria evangélica que tenha esta Bíblia do culto e do ministro. É uma Bíblia muito excelente, para você caminhar para o culto, pois ela tem a harpa cristã, cantada a maioria das igrejas pentecostais, É uma Bíblia completa, podemos dizer assim, uma Bíblia completa para realmente o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus continue te abençoando, Se inscreva no canal, deixe seu gostei, Compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal e conhecer os materiais que vem chegando, para nós montarmos, a nossa biblioteca bíblica, nossa fonte de estudo da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade que Deus nos concede de poder gravar este vídeo para você. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.